Isso. Tá. E agora eu vou começar a transmissão. Vou abrir a página no Face aqui. Uhum. Três, dois, um, foi. Deixa eu ver aqui. Oi, Giovana, cuida do chat aqui que tá. Ó. Já estamos no ar. Estamos no ar. Manda, Fred, estamos no ar. Tá bom. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um webinar da Unlab. Hoje vamos tratar com o pessoal do mercado financeiro. A gente vai iniciar em alguns minutinhos aí. Vamos só aguardar aqueles primeiros minutos que o pessoal está iniciando os acessos. A gente vai controlando aqui um pouquinho e daqui a pouco a gente já inicia aí com todo o gás aí. Os acessos aqui começando já. Vocês vão me falando aí que... Pode ir. Tá. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez trazendo assuntos aqui interessantes aqui do nosso cotidiano. Eu falo aqui em nome da Unlab. A Unlab é uma empresa que trabalha com inovação corporativa. A gente está trazendo um tema aqui. Meu nome é Frederico Mendes, eu sou um dos sócios da Unlab. Estão aqui comigo também o Leonardo Compárcio e o Bruno Dornelles, também meus sócios. Queria iniciar, então, dando uma boa noite para os nossos painelistas, agradecendo muito pela agenda deles. A gente sabe que o período é conturbado e é difícil a gente arrumar tempo, mas eu acho que é um grande feito aí a gente está conseguindo reunir esse time de peso hoje aí do mercado financeiro e eu acho que vão ter grandes insights aí para todo mundo que está acompanhando. Dizer também, agradecer ao nosso mediador, aí, o Luiz Alberto Bins, por estar conosco aqui, e os demais painelistas também. A nossa plataforma de acesso é pelo Facebook, na página da Unlab, e a gente já aproveita aqui para dizer que a gente acompanha o chat do Facebook com perguntas dos nossos, da nossa audiência e a gente, na medida do possível, vai passando aí para os painelistas. Então, pessoal, a gente vem fazendo esse movimento de unir o ecossistema e de aproximar as pessoas e está sendo muito revigorante para nós todo esse contato com diversos segmentos. Então, a gente já esteve conversando aqui com o pessoal da indústria, pessoal do varejo, mercado imobiliário, serviços, e agora chegou a vez do mercado financeiro. Eu, pessoalmente, é um mercado que eu acompanho bastante, inclusive já atuei no mercado financeiro, e queira ou não, grande parte do PIB, se não todo o PIB, passa por dentro dos bancos, né? E é muito sensível, o sistema financeiro é muito importante na vida das pessoas, seja para o investidor, como para o tomador de crédito, como para as empresas grandes, pequenas, né? A gente vê todo o próprio programa do governo aí de incentivo, ele se baseia muito na questão de financeira, de caixa das empresas, de como trazer crédito barato e etc. Eu acho que esse é um dos temas aí que a gente vai falar um pouquinho com os bancos também, como é que eles estão vendo isso. A gente tentou aqui fazer uma curadoria no sentido de trazer diferentes segmentos dentro do mercado bancário
Então, desde do Banco BV, que tem uma abrangência um pouco maior de produtos e atua em diversos segmentos, né? Desde a parte de investimentos, gestão de fundos, e também na parte de crédito, assim como o Topázio, que é um banco hoje que está com uma plataforma muito interessante para as fintechs, aí eu acho que é legal depois o Haroldo tocar um pouquinho no tema também. E o Andbank, que é um banco que entrou no mercado brasileiro, né? Um banco lá de Andorra, que é um banco que atua num nicho de gestão de patrimônio, também dá uma visão um pouco diferente dos demais. Então, a ideia nossa é abranger o tema como um todo, sempre trazendo um pouco do que a crise afetou até agora, como é que eles estão se movimentando nessa pandemia. E agora, assim, a gente estava até conversando nesse inicial webinar, a gente já com um pouquinho mais de ânimo, né, para começar a falar um pouquinho numa retomada, né? O próprio Haroldo já está falando ali de dentro do próprio banco, ali atrás o logo ali do Topázio, né? Então a gente já fica um pouco mais feliz de ver que existe uma luz no fim do túnel. Ninguém sabe direito ainda como é que vai ser esse cenário, que velocidade vai ter essa retomada, mas a gente já começa a enxergar um pouquinho desse cenário. Vou passar um pouco para o Leonardo agora a palavra, para ele dar alguns recados aqui para nós, antes da gente apresentar os nossos participantes aí. Léo, tá contigo. Maravilha, obrigado, Fred. A gente quer aproveitar e reservar um tempinho aqui do nosso espaço para prestigiar uma iniciativa da CDL Porto Alegre, que tem nos apoiado aí nesses nossos webinars até agora. Vocês podem, inclusive, acessar essa iniciativa pelo QR Code que está aí na tela. A CDL Porto Alegre, junto com a sua rede de parceiras, né, lançou um projeto chamado Vamos em Frente. É uma iniciativa que envolve mais de 60 entidades representativas do varejo e do comércio aqui no estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de angariar recursos financeiros para doações para compras de kits de alimentação, higiene, limpeza, além de kits com máscaras reutilizáveis. Se vocês quiserem saber mais a respeito, podem acessar através aqui do QR Code que está na tela, ou então através do website www.vamosemfrenters, tudo junto, .com.br. Muito bem. E para começar, então, né, o nosso painel de hoje, a gente sabe aí que essa crise que foi desencadeada pelo Covid-19, ela atingiu todos os segmentos de negócio no mundo inteiro, né? As cadeias de negócio hoje, as cadeias de suprimentos, na verdade, são todas interligadas. A gente vive, acho que, uma fase de globalização como jamais tivemos antes. E, de certa forma, não tem nenhum lugar sobre a face do globo aí que não esteja sendo, de certa forma, impactado em maior ou menor grau por essa crise. Nós, da Anleb, trabalhamos com inovação corporativa, né, e pensamos uma forma de contribuir para esse momento, construir alguma coisa em conjunto para ajudar o mercado através de conexões, que é um dos nossos fortes, né? Conexões com o mercado, com nossos clientes, e do compartilhamento de informações e dicas, insights aí, que diversas lideranças no país podem nos trazer através da sua experiência prática no dia a dia, né? Para que nos sirvam de referência e fonte de inspiração para nós, para outros negócios, enfim, né, que nos assistem aí, executivos e empreendedores em geral, e que a gente possa usar essa informação nessa hora difícil, né? Então, com isso, hoje, o nosso webinar da Anleb é sobre mercado financeiro, né? Uma visão dos impactos da pandemia e da retomada do mercado, né, nesse segmento. E para a gente dar o início aí, o Fred vai apresentar os nossos painelistas da noite de hoje. Vai lá, Fred. Excelente. Legal a gente falar, né, pessoal, a retomada, né? A gente fala que não é o pós-Covid, né? É como que a gente vai conseguir conviver nos negócios com o Covid, né? E como é que as coisas vão se adaptar a isso, ao menos até a gente ter uma cura para isso, uma vacina, ou seja lá o que for. Mas isso a gente vai conversar depois. Eu queria começar, então,
iniciando aqui as apresentações. Então, o Haroldo Stumpf, um dos participantes panelistas hoje, ele é CEO do Banco Topázio. O banco está presente no mercado desde 2005 e faz parte do grupo Correia da Silva. Atua nos modelos de negócio sem agência física, sendo genuinamente um banco digital. Em 2017, criou o Bank as a Service, atuando diretamente com as fintechs e outros parceiros. O Rogério Munori, ele é diretor de Corporate Investment Banking no Banco BV, atuando há quase 30 anos no mercado. O BV, antigo Banco Votorantim, é o quinto maior banco privado brasileiro, sendo líder em financiamento de veículos e uma das principais marcas em soluções de crédito do Brasil. O Banco BV atua em constante conexão com o ecossistema de startups e fintechs. Então, dois players aí que estão próximos das fintechs aí que a gente gosta bastante. E, por último, o Carlos Foz, que é CEO no Andbank Brasil. O Andbank foi fundado em 1930 no Principado de Andorra. O Banco Europeu está presente em mais de 10 países, sendo especializado em gestão de patrimônio para clientes de alta renda. Atua no Brasil desde 2015, na cidade de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, através das soluções em Private Banking e investimentos. Dito isso, pessoal, então eu passo a palavra para quem conhece muito do assunto, nosso grande amigo Luiz Alberto Bins. Ele tem 18 anos, então, com experiência no mercado financeiro, tendo atuado como analista de ações, gestor de recursos, e há 4 anos atua como investment banker na Triar Gestão de Patrimônio. Então, sem mais delongas, aqui eu passo a conversa para o Luiz fazer a nossa mediação. Boa noite, Luiz, e sucesso aí. Obrigado, Fred. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Unlab para mediar esse webinar. Como membro do clube e profissional do mercado de capitais, eu considero essa iniciativa extremamente importante e oportuna, a gente poder entender um pouco mais como as instituições financeiras estão se adaptando a esse novo contexto imposto por essa crise. Por serem instituições que têm um posicionamento um pouco diferente e atuam em nichos específicos de mercado, eu começaria pedindo aos convidados, então, que nos façam uma breve introdução do perfil de atuação e serviços prestados por suas respectivas empresas, e então focando num primeiro momento no lado micro dos negócios, que eles pudessem nos comentar como tem sido e quais têm sido os principais impactos da crise causada pelo coronavírus e a Covid-19 no ambiente operacional de cada instituição. Então, estamos falando de estrutura, processos internos e serviços prestados. Rogério, podemos começar com você e seguindo com o Haroldo e depois com o Carlos. Bom, só começando falando um pouco sobre o BV, né? Como o Frederico comentou, a gente é o quinto maior banco privado brasileiro. Temos 107 bilhões de reais de ativos, carteira de crédito de 68 bi e um patrimônio líquido de 10. A gente é líder em financiamento de veículos, uma carteira de 40 bilhões e uma atuação diversificada no atacado, que eu sou responsável. O segmento de empresas que a gente atua é geralmente large, que a gente segmenta large, acima de 1,5 bilhão de reais de faturamento, e corporate entre 300 milhões e 1,5 bi. E, além disso, instituições financeiras, incluindo fintechs. E a gente tem uma carteira hoje de crédito nesse segmento de atacado de 23 bi. Somos um dos líderes no mercado de distribuição de dívida de mercado de capitais, quinto maior banco no primeiro TRI pelo ranking da Ambima, 15º maior banco em asset management, com 51 bi de ativos sob gestão e um foco aí em ativos da economia real, ativos principalmente fundos de infraestrutura, energia, fundos imobiliários. Nós somos o 4º maior gestor de fundos imobiliários. E temos também o Private Banking, que também fica sob minha responsabilidade. A gente tem mais de 2 mil clientes no Private, em todo o Brasil, 8 filiais no Brasil. Na verdade, hoje a gente acabou de divulgar os nossos números do primeiro TRI, então até perguntei lá para o nosso RI se eu já poderia divulgar aqui.
estamos com os números saindo do forno agora. Nosso lucro líquido no primeiro TRI ficou em 221 milhões, aí uma queda de 32% em relação ao último trimestre do ano passado, muito em função de provisões prudenciais, acho que bastante em linha com os demais bancos também adotando aí essas provisões, né? Mas o nível de inadimplência continua estável em 4,5% na carteira. A carteira do varejo, como eu falei, é predominantemente financiamento de veículos, em 4,5% de inadimplência acima de 90 dias, desculpa, 5,2%, e no atacado 1,5%, né? Ou seja, acho que é só para confirmar nosso conservadorismo aqui, que a gente se antecipou a esse aumento na inadimplência, que pode vir, deve vir em função da crise, né? E acho que vale também mencionar que a gente continua com um nível de capitalização no primeiro trimestre muito robusto, de 14,3% no índice de Basileia, e também uma liquidez muito alta. Acho que você quer que eu já comente o impacto da quarentena agora ou vamos para um resumo dos demais bancos? Pode já aproveitar o gancho, Rogério, e comentar um pouco então do impacto. Tá bom. Bom, com relação à quarentena, acho que eu fiquei surpreso. Eu entrei no banco há 2 meses apenas. Fiquei 7 dias no escritório e já em sequência, no meio de março, a gente mandou todos os funcionários para o home office. Eu fiquei surpreso com a rapidez com que o banco fez isso. A gente mandou 7.000 pessoas, entre funcionários e terceirizados, para trabalhar de home office em 2 semanas. Acho que essa rapidez aí só foi possível. Isso é 99,9% dos funcionários mais terceirizados. Isso só foi possível porque já tinha uma infraestrutura para trabalhar de home office, com todos os funcionários administrativos com notebook, né? E a gente tem uma estrutura muito leve, sem agências, inclusive temos um índice de eficiência muito bom, muito baixo. O índice de eficiência é uma medida de despesa sobre receitas. É um nível bastante inferior ao que outros bancos com grande infraestrutura de agências têm. Então, um banco com uma estrutura de custo mais leve. E é um banco que tem como parte central da sua estratégia, a inovação e a tecnologia, né? Então, isso também acho que facilitou essa migração para o home office. Eu, sinceramente, nunca imaginei que haveria uma tesouraria totalmente trabalhando de casa. E a gente, na primeira semana, até o nosso tesoureiro relutou, queria deixar uma parte da equipe no escritório, mas o direcionamento nosso foi por preservar a saúde dos funcionários, e aí a gente até um pouco, acho que é alguma coisa que a gente não teria feito num outro momento em tempos normais, né, que foi mandar todo mundo para casa, e funcionou surpreendentemente bem, né? Então, a dinâmica de reunião por videoconferência tem funcionado muito bem, todos os comitês, aprovações à distância, assinatura virtual. Sinceramente, uma realidade que a gente adotou de forma bastante rápida e de forma bastante bem sucedida. Acho que só um outro ponto com relação à quarentena, que eu acho que vale a pena mencionar também, da atuação do banco, é que a gente fez uma doação aí no primeiro TRI de 30 milhões de reais para iniciativas de combate ao Covid e projetos sociais, e mais 10 milhões uma campanha de mobilização, onde para cada R$1 doado, o banco doava outro real. E, além disso, a gente estabeleceu uma linha de crédito a preço de custo, ou seja, para a gente CDI, uma linha ao custo de CDI, 50 milhões de reais para fornecedores de equipamentos hospitalares essenciais no combate ao Covid.
No caso aqui, a gente já fechou 2 financiamentos, um total de 30 milhões para 2 empresas fabricantes de ventiladores pulmonares. Então, iniciativas aqui do banco para tentar ter um impacto benéfico para a sociedade. Obrigado, Rogério. Parabéns ao banco pela iniciativa. Haroldo, por favor. Bom, vou tentar ser muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Fred. Obrigado, OnLab. Um prazer estar com os painelistas, com o Rogério, com o Foz. Então, o Banco Topázio é o braço financeiro do Grupo Correia da Silva, como o Fred bem comentou. O grupo atua no Brasil há quase 40 anos. Fomos os fundadores tanto da Embratec Boticário como da GetNet. Fundamos o banco em 2005 e depois fundamos a Saquipag, que é uma empresa de autoatendimento bancário, em meados de 2012. E também controlamos uma rede de hotéis chamada Intercity, dentre outros empreendimentos. O banco atua, até pela sua origem no setor de pagamentos, ele atua com crédito para o setor de varejista, atrelado ao movimento de cartão. E também, mais recentemente, vem desenvolvendo uma plataforma muito interessante como o Banco Votorantim, no lado de um hub de fintechs, instituições de pagamento, em cima de alguns microserviços. Como nós hoje fizemos a parte de emissão de dívida para fintechs de crédito, para a FDICs. Nós atuamos também na questão de fazer a parte de light banking para as carteiras digitais, as famosas wallets, que hoje estão presentes na nossa vida. E estamos atuando bastante bem também no setor de câmbio. Então, hoje a gente atua com as principais facilitadoras de pagamento internacionais, atuamos com cripto, atuamos com remessadoras de pagamento. Então, esse é o campo de atuação do banco. Por um lado, a gente tem crédito, por outro lado, a gente está operando na prestação de serviço, principalmente ligado a essa nova economia, essa economia mais digital. Bom, a Covid, na realidade, ela chegou muito rápida, pelo menos a minha sensação. Então, ela começou na China, nós não tínhamos muito bem, vamos dizer assim, sinais que isso ia se espalhar pelo mundo. Chegou na Europa e logo chegou no Brasil. E o Banco Topázio, assim, me surpreendeu, assim, até porque a gente nunca tinha testado um home office tão amplo como foi que a gente realizou em menos de uma semana. Então, a gente acabou levando toda a nossa estrutura para operar em home office em eu acredito que em 3 dias. Então, o banco continuou funcionando, continuou operando. Como o Rogério falou, a gente teve que se adaptar a uma rotina de videoconferência, de telefonemas, de uma governança totalmente nova, pelo menos para o nosso dia a dia. Entendemos que a gente foi muito rápido, acho que foi super bacana o exercício. Obviamente, a situação toda do Covid assustou, dado que o comércio fechou também. Parte dos nossos clientes hoje ou estão com as portas fechadas ou estão operando num nível muito mais baixo do que o normal. E, ao mesmo tempo, realmente é um exercício diário é quase como uma missão de gincana, né? À medida que a gente precisa, dia a dia, estar replanejando os próximos dias. Atuamos muito rapidamente na repactuação dos créditos que a gente tinha com varejo. Acho que isso foi uma coisa assim que o banco reagiu muito, muito rapidamente. Estabelecemos um canal direto com os nossos clientes. Então,
toda a nossa área comercial, os diretores, os gestores estão em contato com todos os nossos clientes permanentemente e a gente vem trabalhando conjuntamente com eles, até num movimento muitas vezes educacional, de estar auxiliando eles da melhor forma possível nesse momento. Então, começamos agora, mais recentemente, um movimento por ondas de voltar ao escritório, ainda é incipiente. Nós estamos com 20% das pessoas no escritório, 80% home office, mas a ideia, sentindo como é que vai a reabertura, de ir fazendo esse movimento paulatinamente até o final de maio. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, Haroldo. Carlos, a palavra. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigado, Anuab, pelo convite. Acho que é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar debatendo e tentando contribuir aqui junto com o Haroldo e com o Rogério. E vamos ver se a gente consegue aqui ajudar e contribuir nesse debate, deixar alguma coisa aqui. Falando um pouco do banco, quem é o Andbank? Nós somos um banco europeu, 90 anos de tradição, mais do que um banco, nós somos uma boutique focada em pessoas, focada em cuidar dos recursos de pessoas, aliás, mais do que cuidar do recurso das pessoas, cuidar das pessoas, né? Acho que esse é um trabalho que já nos é dado há muitos anos. O banco já se encontra na terceira geração, bastante tradicional, bastante preocupado em preservação de capital. 90 anos de tradição, já passaram por muita coisa, e a gente continua seguindo o nosso caminho. É um banco hoje que está em 12 países do mundo. Brasil é uma iniciativa recente do banco. Nós estamos aqui há pouco tempo, comparado com os outros bancos que já aqui estão, mas é um país que é um destino definitivo do banco. O banco tem planos bastante importantes para o Brasil, quer crescer, é um dos principais focos de crescimento do banco no mundo hoje. O Brasil é foco hoje no Andbank global. É um banco que no mundo faz uma gestão de ativos de pessoas físicas em torno de 24 bilhões de euros. Como eu disse, a gente é uma boutique, né? Só fazemos isso. Eu acho que o posicionamento como boutique nos dá uma vantagem competitiva em algumas coisas, principalmente quando a gente quer cuidar individualmente de cada uma das pessoas. Falando um pouco de coronavírus, né? Acho que a gente vive aqui um desafio importante, acho que mais um desafio, né? Acho que é mais uma crise que vem, mais uma crise para enfrentarmos. Outro dia eu parei para contar quantas crises eu passei desde que eu estou no mercado financeiro. Contei 16. Então, estou no mercado financeiro desde 1994. Então, é crise atrás de crise, né? Só que sobrevivemos, estamos aqui. Isso eu posso dizer com convicção. Essa é mais uma crise que vem e vai ser mais uma crise que vai. A crise é difícil, não tenho a menor dúvida. Ela gera angústias, gera algum sofrimento, gera muitas preocupações, mas, por outro lado, a certeza que eu tenho, e é o que nós aprendemos com as crises passadas, foi que as crises nos ensinam muito. As crises nos empurram a sermos melhores. E a crise, ela deixa um legado. Todos os empresários que passaram pelas crises saíram melhores das crises. Eu não tenho a menor dúvida que todos nós aqui vamos sair melhores e mais fortalecidos dessa crise. É uma crise certamente disruptiva, transformadora, diferente de muitas que passamos, né? Com profundidades, impactos econômicos profundos. A questão sanitária, não preciso nem falar. E como é que nós no Andbank estamos reagindo, como estamos agindo com relação a isso? Como todos aqui, fomos empurrados ao home office, né? Algo que talvez, se não fosse uma crise, não faríamos. E a experiência tem sido realmente bastante satisfatória. O home office foi um planejamento intenso, que nós conseguimos, em menos de uma semana, encaminhar todos para home office, né? Planejamos muito,
trabalhamos muito e também acendemos muitas velas, porque é a primeira vez colocar um banco inteiro home office, como o Rogério colocou, imaginar uma tesouraria trabalhando em home office, é algo realmente inesperado e que jamais esperaremos no passado. Acho que se perguntássemos a todos nós se vimos a possibilidade de colocar tesouraria em home office, a gente ia internar a pessoa para ser louco, isso não tem menor cabimento num banco, uma tesouraria funcionar em home office. E para nossa surpresa, tudo funciona e tudo funciona muito bem. O banco tem funcionado como se todos estivessem lá. Isso é muito satisfatório para todos nós. Temos apenas 8 pessoas trabalhando no banco, todos em casa, todos integrados. A tecnologia nos ajuda muito. Talvez essa crise, há 10, 15 anos atrás, onde não tínhamos a tecnologia atual, seria muito diferente, talvez com impactos mais devastadores. Não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia ela está sendo um grande alento para todos nós, né? E elas nos ajuda muito nessa transformação. O dia a dia do banco continua o mesmo. Nós temos uma preocupação, como eu comentei, nós somos um banco de pessoas que cuidamos de pessoas. E mais do que tudo, nós temos que cuidar das nossas pessoas. Então, a nossa primeira preocupação foi cuidar de todos os nossos colaboradores, todos que lá trabalham, conforto de todos, ajudar todos num processo de home office, dar estrutura a todos para que possam ir a home office. Os poucos que precisaram vir ao banco, nós pagamos táxi, Uber ou um transporte privado para evitar que se desloquem em transportes públicos com maior aglomeração de pessoas, procurando evitar o risco. Essa semana, segunda e terça-feira, fizemos uma campanha no banco. Nós fizemos teste de Covid-19 em 100% dos nossos funcionários, assim como seus familiares, que é muito importante. Esse é um primeiro teste e certamente vamos repetir isso no futuro, porque o que a crise nos ensina, pelo menos nos outros países, é que o teste tem que ser feito, tem que ser feito, tem que ser feito, tem que ser repetido. Então, fizemos um primeiro, fizemos um segundo. Acho que é muito importante para que todos vão para casa mais tranquilos, para que quando voltar esse processo todo, os que já foram diagnosticados, testados com anticorpos do vírus, possam eventualmente voltar mais tranquilo para o banco e também nos ajude a planejar esse retorno, né? Esse retorno, acho que é uma grande discussão hoje. Como é que vai funcionar? Como vamos voltar? Quando vamos voltar? Ninguém sabe. Acho que da mesma forma que não sabíamos como íamos para casa, acho que também não sabemos como vamos voltar para o escritório. Mas a nossa certeza, a única certeza que nós temos é que vamos voltar diferentes. Certamente, o que vem depois não será como era o que aconteceu antes, né? O home office, para muita gente, é um fato. Descobrimos que o banco funciona, que as empresas funcionam, né, em casa e muito bem. Algumas pessoas estão reclamando que trabalham mais em casa do que no banco. Eu até brinquei e falei que bom, então aumentou a produtividade, pode ficar em casa. Mas a gente continua com os nossos objetivos. O que é muito importante, o que eu gosto muito de falar no banco é que nada mudou. Mudou o nosso local de trabalho. O dia a dia continua o mesmo. Os eventos, claro, distanciamento social, tudo utilizando as tecnologias. Temos aí Google, temos o Microsoft Teams, temos aqui o Zoom. Funcionam muito bem. Acho que todas as empresas e bancos estão usando isso de forma maciça e tem sido um sucesso. Os próprios comitês, reuniões de diretoria, reuniões com clientes, todas sendo feitas através também dos aplicativos. Mas, quando eu digo nada muda, nada muda. Na nossa cabeça de banco, ainda não mudei em 1 centavo os nossos objetivos para esse ano. Queremos crescer 40% em receitas. Continuamos com os nossos mesmos objetivos. Estamos em linha com os nossos objetivos, mesmo com março e abril muito desafiadores. E eu acho que o desafio precisa existir. Porque se nós não tivermos desafios, você não tem conquista. Acho que a conquista ela tem que ser comemorada. Os desafios fazem isso. A crise ajuda a nos empurrar a sermos melhores e, com certeza, todos nós vamos ser melhores quando passarmos por esse desafio todo.
Perfeito, Foz. Obrigado. A vantagem que nós temos aqui nesse painel é termos bancos, instituições que atuam em nichos diferentes, alguns semelhantes, mas em etapas diferentes da cadeia do sistema financeiro. Desculpe, acho que o Rogério quer fazer um comentário ali no tema. Só para comentar aí a fala do Carlos, que eu concordo, mas eu acho que é uma situação, talvez, que funciona temporariamente, né? A gente está trabalhando muito bem de home office, realmente, como eu falei, surpreendentemente bem, mas é uma situação não sustentável, insustentável no longo prazo, né? Negócio de pessoas, como você falou, né, Carlos, depende de interação pessoal. Interação pessoal, eu acho fundamental a presença física. A gente consegue manter relacionamentos já estabelecidos presencialmente de forma virtual, mas estabelecer novos é muito mais difícil. Eu falo isso até por experiência própria aqui, porque, como eu comentei, eu entrei no banco e 7 dias depois fui mandado para o home office, nem cheguei a conhecer integralmente toda a minha equipe, né, pessoalmente. Então, acabei falando com todos eles agora em videoconferências, tentando falar individualmente também com cada um deles, mas o olho no olho acho ainda fundamental. E no nosso negócio, a gente depende muito dessa interação. Para desenvolver novos relacionamentos com novos clientes, assim, é muito difícil fazer isso à distância, né? Uma coisa é você já tem essa confiança, já tem esse contato, e você mantém, porque já conhece, já vai falando por telefone, tudo bem. Mas começar um novo relacionamento à distância, essas empresas, por exemplo, que a gente financiou agora com os ventiladores pulmonares, foi uma experiência única também de começar relacionamentos do zero, onde a gente não conhecia essas empresas ainda, e a gente estava dando crédito, estava assumindo risco. Tudo bem que o objetivo era social, mas não gostaríamos de financiar uma empresa que vai quebrar ou que tem talvez uma fraude por trás, né? Então, faz parte do processo normal de aprovação você fazer o due diligence, você visitar a empresa, você visitar a fábrica, conhecer as pessoas e fazer tudo isso, fazer uma visita à fábrica por videoconferência foi uma coisa inédita também, né? Funcionou tudo muito bem e tal, mas não é uma coisa que eu acho razoável esperar que a gente continue desse jeito no futuro, né? Claro que o home office vai se difundir, então a gente já está discutindo aqui no banco como que a gente vai funcionar no futuro, quando a gente voltar para o escritório. Provavelmente vai ter 2, 3 dias na semana que a gente vai trabalhar à distância, mas a relação pessoal, a troca de informações que você tem num grupo grande, a gente não abriu os espaços todos nos escritórios a troco de nada, né? A gente quer essa interação, essa troca de informações, essa fluidez do contato. Então, eu acho que funciona, está funcionando, mas é uma coisa temporária, uma solução temporária. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é temporário. É uma surpresa, é uma grata surpresa, está funcionando tudo muito bem, não tem dúvida. A natureza do ser humano ela é baseada em relações, né? Então, as relações são fundamentais. E tudo que foi criado até hoje pelo ser humano, a forma que nós empreendemos, a forma que nós trabalhamos, ela é baseada em relações interpessoais. Realmente muito difícil a gente fazer tudo dessa forma desplugada que nós estamos. Mas não tenho a menor dúvida também que algumas coisas vão mudar. Acho que as coisas não vão ser exatamente como eram, como você acabou de comentar. Talvez o teu funcionário não vá mais todo dia ao escritório, talvez ele passe 2 dias em home office, né? Acho que essas relações são interessantes, elas vão ser transformadoras. E são testes, né? Nós estamos testando. Essa crise ela nos obriga a testar e a encontrar os caminhos. Ela realmente é transformadora. Verdade, Fazer. Por termos aqui instituições de diferentes nichos, em alguns deles certas soluções se mantêm, se sustentam por mais tempo,
nesse período de lockdown, de isolamento. Outras atividades ficam mais comprometidas. E aí eu já aproveitaria o gancho para fazer uma pergunta para o Haroldo, para entender um pouco mais. Acho que seria uma grande oportunidade de entender essa guinada que o banco está dando para o modelo digital. Se ele pudesse detalhar um pouco mais a solução de Bank as a Service, que é uma nova iniciativa, e de que forma a entrada do Banco Topázio no Instituto Caldeira pode auxiliar nesse processo. Boa, muito obrigado. Eu acho que é uma oportunidade importantíssima. Acho que, olhando hoje, se nós não tivéssemos entrado no digital e ficássemos no crédito, principalmente no crédito dentro de uma estrutura de cartões, a gente estaria numa situação muito mais delicada do que hoje, do que agora, né? Então, na realidade, o banco ele fez uma opção em meados ali entre 2016 e 2017 de investir maciçamente numa plataforma digital, entendendo que a nova economia iria consumir serviços financeiros de uma forma diferente. Então, na realidade, a gente preparou a estrutura. Acho que o Votorantim também tem uma iniciativa muito, muito interessante e, de uma certa forma, parecida. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba oferecendo a nossa estrutura de banco para instituições que não são financeiras. Então a gente acaba montando, montando produtos extremamente customizados para cada parceiro, para cada indústria. Então, dentre eles, a gente tem uma parceria muito grande com o Mercado Livre, na realidade com o Mercado Pago. O Mercado Pago hoje ele é uma instituição financeira sem ser um banco, ele é uma instituição de pagamento. Então, nós acabamos fazendo a emissão da dívida do crédito para ele e cedendo para um veículo dele. Ao mesmo tempo, a gente opera por trás de carteiras digitais. Então, carteira do Carrefour, aí o Oli hoje opera dentro do Banco Topázio. Então, que é uma outra iniciativa. O Votorantim tem o Neon, né, Rogério? E então, que na realidade a experiência é toda do Carrefour, a carteira é do Carrefour e as APIs bancárias rodam dentro do Banco Topázio. E o incrível de toda essa situação do Covid é que, apesar de a gente estar com a situação no crédito com um sinal amarelo-vermelho, os projetos digitais continuam ainda sendo tocados na mesma toada. Então, o que eu vejo de tudo isso que eu tenho ouvido de vocês aqui, um pouco do que a gente tem percebido no nosso mercado, no nosso negócio, é que o mundo ele vai sair diferente disso. E para mim, para nós aqui, na realidade, a questão do digital deve se intensificar. Então, o que tinha um horizonte de 10 anos, talvez agora seja um horizonte de 5. E empresas que não se prepararem para o mundo digital, em muito pouco tempo, provavelmente elas não vão existir mais. Então, e aí fazendo o gancho para o Instituto Caldeira, na realidade, essa iniciativa que foi capitaneada ali pelo Agibank, pelo Marciano, pelo Galó e por muitos outros, o próprio Fred ali é um dos padrinhos da iniciativa. Ela tem como objetivo inserir empresas que não necessariamente são do mundo digital nessa nova economia, nessa era digital. Então, eu vejo uma iniciativa como a do Instituto, nós vemos aqui, na realidade, o Instituto Caldeira como uma das grandes saídas para a economia do Rio Grande do Sul. Então, é aqui que o grupo se insere,
nós temos um DNA de tecnologia, estamos fazendo tecnologia há mais de 20, 30 anos. Então, o que a gente vê realmente é essa transformação, e essa transformação para um mundo mais digital. E para mim é de A a Z. Então, nós veremos todo tipo de empresa estar preocupado com seu canal digital, com relacionamento, com oferecimento dos seus serviços via digital. Perfeito. Eu quero me estender muito para dar oportunidade para o pessoal aí comentar. Carlos, Rogério, querem fazer alguma colocação? Integral da nossa estratégia de crescimento, né? E a gente tem uma atuação muito próxima com fintechs, como parceiro, e como acionista também, né? Então, isso aí é um dos vetores chaves do nosso crescimento. Concordo com o Haroldo, acho que o mundo digital veio para ficar, a crise acelerou esse mundo digital, ele faz parte da nossa vida, né? O Banco Votorantim já tem uma iniciativa há bastante tempo, muito forte nesse mundo. Nós, apesar de ser um banco tradicional, nós temos uma iniciativa digital importante no mundo. Espanha, nós temos uma plataforma digital, inclusive damos hipoteca via robô. Isso tem crescido muito no Brasil, a gente continua investindo muito na plataforma digital. Não concordo, eu acho que o mundo digital veio para ficar, ele é transformador e ele é acelerador, né? Acho que ele é muito mais importante do que isso. E eu acho que graças a ele também estamos todos aqui passando por essa crise, porque sem a tecnologia, essa crise seria terrível há 20 anos atrás. Sem dúvida. Foz, aproveitando o gancho o posicionamento global do Endbank, provavelmente vocês tiveram a oportunidade de ter contato com diferentes situações em termos de economia, impacto da crise ao redor do mundo, em todas as operações do banco. Como é que a gestão do banco globalmente reagiu e também como vocês veem a demanda, falando especificamente de mercado brasileiro, a demanda por produtos, por serviços de assessoria de investimento e gestão de patrimônio, num contexto em que estamos de crise, mas também de taxas de juros extremamente baixas, né? E uma necessidade cada vez maior do investidor brasileiro tomar risco para buscar melhores retornos nos seus investimentos. Bom, primeiramente falando como o banco vem reagindo globalmente, eu tenho dito que, para nossa sorte, nós estamos num setor um pouco mais resiliente. Alguns setores nessa crise realmente a vida está muito difícil. Acho que o nosso setor, que a única coisa que nós fazemos é fazer gestão de patrimônio, é um setor um pouco mais resiliente do ponto de vista de dia a dia, de trabalho, de empregabilidade. Claro, os mercados nos afetam, as crises nos afetam, há uma queda de patrimônio dos clientes ao longo do mundo todo pela queda dos preços ativos no mundo. Isso é natural, isso vem, isso vai. Não é a primeira vez, como eu já coloquei isso. Mas o banco vem reagindo bem. De forma geral, hoje nós estamos em 12 países, as repercussões em todos eles elas são muito parecidas. De forma geral, a queda de AUM, os ativos sob gestão, foram muito parecidos, basicamente por queda de mercado. E talvez por ser uma boutique, é um serviço um pouquinho mais personalizado, nos ajuda um pouco a ter mais estabilidade, né? Acho que é um trade-off, a gente perde de um lado, ganha do outro. Com relação ao Brasil, queda de juros é um fenômeno global, né? O Brasil, a gente vivia algo no passado que não fazia o menor sentido, né? Onde você aplicava o dinheiro, você ganhava 15, 20, chegou a dar 40% ao ano. Quando eu comecei no mercado financeiro, o CDU, o overnight, era 50% ao mês. É um negócio surreal. Você tinha que tomar cuidado com o caixa do banco, passar o caixa à noite, porque o banco podia quebrar da noite por dia se você fosse leniente com o caixa do banco. É um troço surreal que o Brasil vivia. E o investidor brasileiro ele passou a ser acostumado a investir em juros, né?
E eu dizia muitas vezes que os nossos empresários aqui eram nossos verdadeiros heróis, porque eles estavam todo dia com as dificuldades como empresários, com as dificuldades trabalhistas, fiscais, produtivas, de logística, quando eles podiam estar com o dinheiro aplicado numa renda fixa, ganhando 15% ao ano, e estarem na praia. E o cara se mata para ganhar, para a empresa crescer 15%, 20% ao ano. Não é mole, não. Acho que são os grandes heróis desse país ao longo de todos os anos. Acho que a realidade chegou, juros baixos é uma realidade global, baixo aqui, né? Negativo em alguns lugares. Acho que é um grande desafio ao mesmo tempo, como a gente fazer a nossa alocação, como nós vamos procurar remunerar o nosso capital. Acho que a vida boa de botar o dinheiro na taxa de juros e a cada 4, 5 anos você dobrar o teu capital, esse mundo mudou. Acho que os desafios existem, o investidor, ao pouco, acho que tem mudado um pouco esse perfil, já tem começado a usar um pouquinho mais, não só a bolsa, né? Procurar a economia real, olhar um pouco as oportunidades da economia real, crédito veio para ficar, de novo, os investidores também estão aprendendo que crédito ele é binário, né? Não é um negócio fácil, então requer uma alocação, requer uma diligência importante nos ativos, mas esse mercado tem crescido bastante, a gente tem visto bastante as pessoas físicas, que é o nosso caso aqui, bastante atuantes em ativos de risco. E essa crise nos mostrou muito isso. Os mercados começando a cair, caindo muito forte, e muitos investidores, diferente de outras crises, ao invés de colocar o dinheiro todo embaixo do travesseiro, do colchão, ou numa renda fixa, começaram a buscar as oportunidades. Nós vimos o estrangeiro indo embora do Brasil na bolsa, mas nós vimos as pessoas físicas se posicionando em bolsa. Então, acho que é uma mudança importante já no comportamento do investidor brasileiro. Os fundos imobiliários vêm mostrando um pouco isso de um tempo para cá também. Os investidores se posicionando no mercado imobiliário, acho que é uma economia real. Os investidores começando a olhar um pouco mais o mundo de private equity. Esse é um mundo que tem crescido, acho que tem surgido novos gestores, novos fundos, mais focados em pessoas físicas, porque os fundos que nós tínhamos antigamente, o investimento era muito alto, o prazo, muitos deles continuam muito longos, é algo muito difícil para o investidor brasileiro pensar, quando todo mundo gostava da liquidez diária, da liquidez em 30 dias. Então, as carteiras, elas têm realmente se alongado. Os investidores têm entendido um pouco melhor o risco. Isso é um processo educacional feito, acho, muito bem feito pelo mercado financeiro como um todo. Acho que todo mundo tem se dedicado a isso. Os private bankers de forma geral, a Ambima organizando um pouco todo esse processo de educação para o investidor através do mercado, e eu pelo menos, do nosso lado, a gente sente bastante o investidor já um pouco mais disposto a correr o risco e se posicionar. Legal. Perfeito. Obrigado, Fossa. Bruno, para te passar a palavra, acredito que a gente pode ter alguma pergunta da audiência. E aí, pessoal, isso aí mesmo. Vou pegar uma pergunta aqui do Face e o pessoal tá interagindo ali, não vai dar para responder todas, tem meu WhatsApp aqui, tá com algumas perguntas. Peraí, que são muitas, né? Uma pergunta do Marcos, ele não direciona, então eu vou deixar aberto para quem quiser responder, do Marcos Vinícius. Ele diz: o Banco Central divulgou o Open Banking essa semana. Para as instituições S1 e S2, a participação será obrigatória. Vocês veem que para os bancos menores será uma opção não participar? Ficar de fora não será um tiro no pé? Excluo aqui os bancos de nicho específico, por exemplo, os bancos de montadoras. Então é uma pergunta aberta aí, quem se sentir mais à vontade. Marcos, eu acho que o Open Bank, na nossa visão, vai ser uma revolução no mercado financeiro. Então, vai permitir que os bancos médios e pequenos acessem tanto informação de cadastro, como futuramente poder comandar transações dentro de um outro banco. Então,
na nossa visão aqui, todos os bancos que podem deveriam entrar, porque é a maneira de a gente conseguir compartilhar e oferecer serviços para os mesmos clientes. Então, para mim, para nós aqui, vai ser uma grande... Tanto o Open Bank como o SCPI, que é o PIX, que é o novo sistema de pagamento brasileiro, que o Banco Central também anunciou, deve mudar significativamente a forma que o mercado financeiro atua. Não sei se o Rogério tem a mesma opinião. Não tenho muita envolvimento com essa questão. A gente aprovou recentemente lá o PIX na nossa gestão de produto, nosso comitê de produtos. Obviamente estamos nos adaptando aí a essa nova realidade, mas eu não tenho nenhum comentário adicional, Haroldo. Obrigado. Obrigado, Rogério. É revolucionário, concordo. Não, também não tenho grandes comentários, mas acho que é algo revolucionário, acho que vai ser mais uma mudança importante no mercado brasileiro. Acho que o mercado brasileiro, os bancos no Brasil, acho que o nosso mercado bancário aqui, ele é um exemplo para o mundo, né? Acho que a gente realmente tem um diferencial muito importante e fizemos um trabalho no passado e continuamos fazendo. Acho que o Open Bank e Pix realmente é uma revolução. Nós não temos obrigação de aderir, mas também estamos aderindo porque eu entendo que isso é uma mudança importante e você precisa acompanhar. Perfeito. De minha parte, eu teria uma última pergunta, que seria aberta aos três e, se possível, respostas o mais sucintas possível. Que oportunidades vocês enxergam nos seus segmentos de atuação nesse momento, mas principalmente olhando para frente em termos de mercado brasileiro? Começar. Acho que a gente tem visto muitas oportunidades de mercado. Na verdade, a gente tinha uma estratégia diferente, talvez, antes da crise, né? A gente, obviamente, tem que se adaptar. Nós estávamos com uma estratégia de crescimento nesse segmento que eu comentei, de 300 milhões a 1,5 bi de faturamento. A intenção nossa era crescer 200 grupos econômicos nesse segmento ao longo de 2020. A gente tem priorizado agora, como a demanda aumentou muito, né, de toda a nossa base de clientes corporativos, a gente teve que priorizar, né, e a gente priorizou os clientes existentes. Então, a gente está apoiando esses nossos clientes com necessidade de financiamento nesse momento de crise, e temos privilegiado também oportunidades com clientes de menor risco de crédito, empresas geralmente que a gente considera large, né, grandes empresas. Então, do ponto de vista de crédito, a gente tem atrasado um pouco o nosso plano de crescimento nesse segmento de empresas um pouco menores, mas mantendo o apoio para essas empresas que já tínhamos como clientes. Então, temos feito rolagens para todos os clientes, e importante aqui, em alguns casos, para empresas que têm operações, inclusive, paralisadas. Então, a gente sabe que pode vir um problema mais sério ali na frente se a crise se a quarentena, se a pandemia em geral não arrefecer, a gente não começar uma política de relaxamento gradual. Mas eu acho que, em geral, essa crise, como o Carlos comentou, né, das 16 crises que ele viveu, a grande maioria, imagino que tenham sido crises financeiras, né? Essa aqui é uma crise por uma pandemia. Então, é uma crise muito diferente das demais, e a gente diz que os bancos, ao contrário do passado, que os bancos eram parte do problema, agora a gente é parte da solução, né? Então, essa questão da gente conseguir apoiar os clientes e estender as linhas existentes é fundamental para manter a roda da economia girando, né? E o Banco Central também tem atuado de forma bastante forte para injetar liquidez no sistema. Então, acho que isso ajuda bastante.
Agora, com relação a setores também, a gente vê que a crise atuou impactou de forma muito diferente alguns setores, né? Então, por exemplo, o agronegócio, que é tão importante aí no Sul, tem se mostrado bastante resiliente, né? Tem o impacto do dólar, que favorece os exportadores, tem uma demanda da China que está voltando, mas tem setores, como eu falei, que estão com atividades paralisadas ou quase totalmente paralisadas. Então, a gente teme por problemas mais adiante se a crise se prolongar. Mas, no momento, como eu falei, temos visto boas oportunidades de negócio e temos, inclusive, crescido bastante a nossa carteira de crédito nesse momento. Bom, Rogério, primeiro, parabéns pela iniciativa de ajudar as empresas. Eu acho que isso é uma iniciativa super importante para a economia. Importante que os bancos façam isso. É uma crise realmente difícil, é uma crise, acho que pela qual nós nunca passamos, né? Em qualidade, em profundidade. E a gente precisa ajudar a economia a rodar. Então, acho que a ajuda dos bancos é fundamental. E você colocou muito bem. Enquanto 2008 era a crise dos bancos, essa é uma crise onde realmente os bancos são uma peça fundamental para tentar ajudar as empresas a saírem desse buraco. A nossa visão, a palavra da ordem é serenidade, né? Por mais que a gente entenda que há oportunidades, as oportunidades estão aí, alguns ativos realmente estão muito baratos, mas Murphy dizia que nada é tão barato que não possa cair mais, né? Então, algum cuidado a gente tem que tomar aqui, porque não sabemos exatamente até onde essa crise vai. Existe um medo tremendo de uma segunda onda. Acho que esse pode ser o maior de todos os riscos. A China está voltando, a Ásia está voltando, isso é um bom sinal. Um pouco diferente das outras crises, onde o mundo era abalado de uma vez só, o mundo, de certa forma, tem sido abalado em faixas, né? Começou na China, foi para a Europa, agora está na América. Enquanto a América se fecha, a Ásia se abre. Então, algum comércio global existe daqui para lá, mas realmente ainda muito tímido, né? A gente vê essa abertura da China acontecendo, números aos poucos melhorando lá, ainda muito abaixo do que já foram. A Europa pensando como vai abrir e a gente ainda completamente fechado aqui, né? E a preocupação realmente é muito grande, até onde isso vai, até onde o caixa das empresas vão aguentar. E não tem a menor dúvida que, infelizmente, algumas empresas vão sumir. É uma pena, vai ser duro, alguns setores não vão aguentar. Agora, o governo acho que está agindo bem, os bancos, como o Votorantim, estão fazendo um trabalho muito bom em ajudar as empresas a terem fôlego. E nós temos olhado realmente algumas oportunidades para os clientes. Crédito, bolsa, setor imobiliário, economia real, não tem a menor dúvida que oferecem oportunidades. O que precisa entender é que cada investidor tem o seu perfil, tem um risco, tem seu fôlego, e adequar isso para cada um. Mas as oportunidades se mostram, sim. A gente já vê a bolsa reagir um pouco, isso não significa que ela não possa cair mais. Muitas oportunidades no mercado de crédito que se fechou e surgiram muitas oportunidades, os preços reagiram muito bem. Setor imobiliário, acho que é uma grande dúvida, né? Eu, particularmente, tenho uma grande dúvida do que vai acontecer com o setor imobiliário pós-lockdown, a história do home office, como é que vai ser, como é que não vai ser, quais são os setores dentro dessa indústria que vão se posicionar mais, mas não tem a menor dúvida, nós temos olhado algumas oportunidades, não só no Brasil, né? Lá fora. Quando a gente fala em bolsa, muitas vezes, tem oportunidades da bolsa aqui, sim, é verdade, mas qual é a economia que deve se recuperar antes de todas? Muito provavelmente os Estados Unidos. Então, lá devem ter mais oportunidades no curto prazo do que aqui. Nossa visão vai em linha com o Foz e com o Rogério. Então, vai ter uma demanda muito grande por crédito. Acho que a liquidez, o dinheiro hoje é um bem escasso para as empresas, para as pessoas, e isso deve se intensificar ainda ao longo da crise. E acreditamos fortemente nas oportunidades que vão surgir ainda mais no mundo digital. Então, acreditamos que realmente essa transformação que a gente vinha falando nos últimos
2, 3 anos, ela vai se intensificar muito. Mas, sem dúvida nenhuma, como o Foz bem falou, vai ter muitos ativos, vão ter muitos ativos baratos por aí, precisando de apoio, precisando de funding, precisando de financiamento. Então, que pode ser uma oportunidade aqui de uma forma geral para o mercado financeiro como um todo. Acredito também, como o Rogério bem falou, essa crise não é uma crise bancária, ela não tem essa característica, então os bancos, pelo contrário, eles estão numa situação, pelo menos a maioria deles, de nós, estamos numa posição de relativa liquidez ou de estabilidade de liquidez, mas com certeza a economia real e as empresas vão estar e estão precisando de apoio. Então, nosso papel é continuar apoiando, continuar trabalhando perto dos nossos clientes e buscando sair dessa situação de crise conjuntamente com os nossos clientes. Então, é um pouco disso. Legal. Obrigado pelos pontos de vista de vocês aí. Eu queria aproveitar para introduzir um comentário breve, mas também ouvi-los com relação... O Haroldo, aliás, todos vocês citaram, né, mas o Haroldo antes fez um comentário assim, na linha de que os negócios que não investirem no digital, né, a partir de agora, provavelmente não sobrevivam no futuro. O Foz, inclusive, comentou dessa questão tecnológica que, além de ser uma necessidade nesse momento, ela é uma aceleradora, ela acelera, né? E a gente vem observando esses movimentos já faz um tempo, já faz uma década, provavelmente, que eu venho acompanhando essas questões, não só da tecnologia, porque, de fato, a gente vive um momento onde a gente tem inúmeras tecnologias que convergem e uma tecnologia ajuda no desenvolvimento da outra, né? Elas mudam muito rapidamente e elas acabam impondo no mercado, de uma forma geral, outras mudanças, né? É simples a gente olhar para 10 anos atrás e observar aí com a entrada desses aparelhinhos, né? Em especial com o iPhone, e o comportamento, por exemplo, das nossas crianças hoje, né? Que já lidam com isso de uma forma completamente diferente. Hoje, vocês todos né, a gente já tem carteira digital, a gente faz pagamento por aqui, isso aqui transformou a vida da gente em 10 anos. Né? Então, são tecnologias que acabam provocando mudanças socioeconômicas, e essas mudanças socioeconômicas elas acabam incentivando, né, a exploração de outras oportunidades que alavancam outras tecnologias, e isso está virando uma bola de neve que virou o que a gente vem falando aí nos últimos anos de uma revolução exponencial. Né? Então, as coisas estão mudando com uma velocidade muito maior do que a gente via até alguns anos. E a gente entende, de certa forma, que isso é um padrão que está se estabelecendo. É um novo padrão que está se estabelecendo. A gente não está vivendo... Agora, no momento da crise, eu acho que é uma situação especial, né? Um grande parênteses que se abriu, onde tudo está muito exacerbado. Está fazendo grandes transformações e vivendo grandes mudanças em muito pouco tempo. E isso, sem dúvida, está acelerando muito as mudanças. Mas a gente já vinha observando um cenário em que a mudança vem se tornando mais rápida. Né? Os ciclos de vida dos negócios estão encurtando, os ciclos de vida dos produtos vêm encurtando. E a gente percebe que isso começa a exigir das empresas competências diferentes, né? Competências de viver num cenário em que as coisas mudam muito rápido. A adoção de tecnologia, por si só, se não houver por trás disso, né, uma adequação de cultura, uma adequação de... Como que a gente... Né, não é simplesmente a gente pegar os processos da gente e digitalizar. A gente tem que repensar o jeito de fazer negócio, pensando na aplicação, na melhor aplicação da tecnologia, e pensar que isso não é um patamar só, quer dizer, a gente não está passando por um momento agora e que daqui a pouco tudo vai estabilizar e voltar a ser um mar tranquilo, né, onde a gente navega
tranquilamente. A gente acha que não, a gente acha que isso constantemente vão surgir novas oportunidades, desafios, e a gente vai ter que estar sempre se mexendo e saindo atrás disso. Então, eu queria ouvir um pouco e é assim que a gente conceitua inovação. Na verdade, quando a gente fala de inovação na Lab, a gente fala muito de criar as competências organizacionais para viver nesse novo mundo, né? Isso passa por RH, passa pelo marketing, passa pela operação, passa, enfim, por uma série de áreas diferentes. Então, indo um pouquinho mais além da questão que o Covid agora nos traz, da importância do digital, né, e os desafios e as experiências que a gente está tendo aí com home office, etc. e tal. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como é que vocês têm, como líderes, né, dos negócios de vocês, enxergado essa estruturação do negócio de vocês mais a longo prazo, né, mais para o futuro. Tem toda uma questão aí também das empresas pensando em propósito, a questão da sustentabilidade agora na Europa está vindo com uma força muito grande. Eu queria entender um pouquinho, assim, o que as empresas de vocês, né, o que vocês estão pensando do ponto de vista mais estruturante, né, e que, de certa forma, essa crise aí está ajudando a despertar. Acho que vamos começar pelo Rogério. Bom, não, acho que acho engraçado um comentário do nosso diretor de inovação e tecnologia, que ele falou que viu um questionário recente perguntando sobre o que ou quem teria sido o catalisador ou o maior incentivador para a adoção de novas tecnologias na sua empresa. E aí tinha lá as respostas CEO, CIO, CTO, e a resposta que todo mundo botava era Covid-19, né? Então, o Covid-19 está acelerando essa tendência que já vinha, claro, como você disse, Leonardo. E como eu disse também, nosso DNA está muito vinculado com a adoção de novas tecnologias. A gente tem uma diretoria específica para isso e trabalhar com fintechs para, como eu falei, como parceiras e também como investimento. Eu acho que esse mundo digital está revolucionando o mundo e, obviamente, vai revolucionar e está revolucionando o sistema financeiro. A crise vai acelerar essa tendência, com certeza. E eu acho, você falou também de propósito, né? Eu acho que isso também muito importante. Eu acho que nessa hora de crise é que você consegue colocar o discurso em ação, né? Porque é fácil fazer um discurso bonito, mas na hora da crise você tenta achar lá os atalhos que são mais convenientes. Então, nessa hora, se você, de fato, coloca em ação todo aquele discurso, não só de tecnologia, mas também de importância socioambiental e importância de todos os stakeholders, e não só do acionista, né? Eu acho que são questões, macro tendências que eu imagino que com essa crise vão se aprofundar e vai ficar claro quem estava só com o discurso vazio e quem de fato está agindo nessa direção. Complementando o Rogério aqui, Leonardo, assim, para nós aqui é uma questão que a gente discute bastante, é muito a questão de mindset. Então, questão do digital é uma questão realmente de crença, de valores, até uma mudança na forma de se trabalhar e na forma de se abordar coisas. Vejo o mercado financeiro adotando esse mindset ao longo dos últimos anos, assim. Mas se a gente olhar para 4, 5 anos atrás, tinha muita dificuldade dos grandes bancos fazer qualquer tipo de desenvolvimento num método ágil. Então, tinha toda aquela estrutura tradicional de se fazer, e a própria alta direção, diretoria dos bancos eram muito tradicionais.
com o advento das fintechs, com o advento dessa revolução que ocorre não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, eu acho que isso está contaminando, de uma certa forma, todo o nosso ambiente. Mas se não incorporar na cultura, nos valores e aceitar coisas que no passado a gente não aceitava, então é muito difícil para uma instituição financeira aceitar o erro. Numa cultura digital, você aceita o erro. Você corrige e vai de novo. Então, é um aprendizado que nós aqui na nossa indústria, cada um de nós vai ter alguma experiência com isso, mas que o mundo tem praticado isso de uma forma bem ampla. Então, é uma mudança bem transformadora. Então, que se traduz em modelos de negócio. Eu não sou tão apegado à tecnologia, assim, mas tem algumas tecnologias estão mudando o mundo. Se a gente pegar o computação quântica, se nós pegarmos inteligência artificial, questão da energia solar, a questão do preço da energia, se juntar toda essa combinação de fatores, é o que está nos propiciando ter uma nova revolução aqui em curso, né? Então, um pouco disso. Interessante, Haroldo. Você é uma pessoa que vive nesse mundo de tecnologia, né? E conseguiu ser mais desapegado, porque isso não é fácil, não. Parabéns. Eu, em compensação, quando a Apple vai lançar um iPhone, eu fico sem dormir 2 noites. É um problema. Eu preciso me desapegar disso aqui. Agora, acho que é um pouco de tudo que vocês falaram. Acho que as transformações são importantes, a velocidade que as transformações ocorrem hoje, elas nos impõem desafio, né? Lá no passado, a velocidade das transformações elas foram crescendo pouco a pouco, né? Então, o mundo no passado, se vivia um mundo onde a informação era quase que monopólio da igreja, o mundo não tinha informação, até o momento do advento da prensa, da prensa de Gutenberg. Tudo mudou, né? Você começou aos poucos dissipar um pouco mais de informação para todos, houve uma mudança, foi um movimento disruptivo, né? Quando veio outro movimento, né? Muito tempo depois, né? Revolução Industrial. Acho que nós entre uma mudança e outra, acho que uma prensa de Gutenberg, Revolução Industrial, nós aqui todos acostumados com as mudanças hoje, morreríamos de tédio nesse meio tempo, né? A Revolução Industrial veio, o mundo vai acabar, uma revolução tremenda, e agora, o mundo se adaptou, o ser humano se adaptou e as coisas aconteceram. Uma coisa interessante que existe é a velocidade de adaptação do ser humano às mudanças, né? O problema que existe hoje é que essas mudanças elas acontecem cada vez mais rápido. Tem um gráfico interessante de um diretor de tecnologia da Google, que foi responsável pelo projeto do carro autônomo da Google, que ele coloca a velocidade da adaptação do ser humano às mudanças vis-à-vis as mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Então, ele começa lá do passado, antes da prensa de Gutenberg, Revolução Industrial, e vai colocando. As mudanças vão vindo, mas o ser humano sempre muito acima, porque entre uma transformação e outra, você tem tempo hábil para se acostumar, se conhecer a nova realidade e se preparar para uma nova. Normalmente, às vezes, demora uma geração para uma nova. A grande mudança, realmente, ela veio quando a gente começou, pós-internet, principalmente com as plataformas de iPhone, iPad, tablets. Eu acho que isso acelerou muito as mudanças. E hoje elas mudam a todo dia, né? E esse gráfico dele é muito interessante, porque ele já mostra o seguinte: a velocidade das transformações, já há algum tempo, já está muito acima da nossa velocidade de adaptação. Então, talvez um grande desafio do ser humano hoje é como eu vou me adaptar a essa quantidade de mudanças que elas vêm acontecendo. Os nossos filhos, realmente, parece que eles já nascem com um chip diferente, né? Já pensam diferente, já nascem quase que com um celular na mão, mas realmente a velocidade das mudanças, elas são absolutamente disruptivas, né? Você tem um advento disruptivo quase a cada dia, né? Você tem polos de transformação nos Estados Unidos, você tem polos de transformação em Israel, você tem polos de transformação no Brasil, em Portugal, no mundo todo, e todo dia um advento que muda a nossa vida. Quem imaginava no passado que eu entrava na internet, entrava numa fintech de crédito e no mesmo dia recebia o dinheiro na minha conta, sem mandar aquela papelada toda que eu mandava no passado. A
crise ela está sendo disruptiva também nesse sentido. Está desburocratizando um pouco muita coisa. Nós, no mercado financeiro, que somos uma atividade muito regulada, existe muita burocracia, as autarquias elas estão sendo obrigadas a flexibilizar um pouquinho as coisas, e essas coisas, acho que elas vieram e vão ficar. Muitas coisas que chegaram, elas vão acabar mudando isso no dia a dia. Então, acho que essa transformação ela é bem-vinda, mas, ao mesmo tempo, ela é desafiadora, né? Nós temos que, todo dia aqui, estarmos incomodados. Eu acho que é diferente do empresário de 50 anos atrás, que podia se acomodar no teu negócio, hoje acho que o mundo não te permite mais isso. Todo dia você tem que estar incomodado. Acho que o empresário de sucesso hoje é aquele que acorda todo dia incomodado, todo dia tendo a obrigação de melhorar, até porque se não melhorar, o concorrente vai passar voando do lado dele e ele vai ficar para trás. Verdade, perfeito, Fausto. Bom, fica cada vez mais claro que o foco das empresas, seja em que setor de atuação estiver, vai ser cada vez mais investir em pessoas e tecnologia, né, para prestar serviços e vender os seus produtos da forma mais eficiente possível, adequados às necessidades dos clientes. Bom, pessoal, de minha parte, eu gostaria de agradecer novamente o convite do Frederico e do Unlab para participar desse evento e pela oportunidade de ouvir e aprender com executivos reconhecidos do mercado financeiro como o Carlos, o Haroldo e o Rogério. Muito obrigado e uma noite a todos. Legal, Bins, muito bacana e muito obrigado pela mediação. Foi muito legal o bate-papo. Infelizmente, nosso tempo já correu rápido aqui, tinha um monte de pergunta lá no Facebook, mas acho que foi super legal. Fiquei muito feliz aí com essa última parte, né? Nós que trabalhamos aí com inovação. E eu, na época que eu trabalhei no mercado financeiro, me lembro ainda como a primeira vez que eu fui ao Vale do Silício, em uma missão de empreendedorismo, e retornei para o meu emprego na época, o meu trabalho, que era num banco, e a frustração que eu fiquei, né, de tentar implementar coisas e trazer um pouco daquele mindset do Vale do Silício e barrar muito com essa questão da regulamentação que o Foz mencionou. E fico muito feliz em ver aí o Haroldo trazendo, né, temas que são do dia a dia da Unlab aqui, mindset, cultura de aceitação do erro, do teste, né, que faz super importante para esse negócio de inovação. Então, legal ver que o mercado financeiro realmente acordou para isso, eu acho. E a gente já vê aí, negócios baseados no digital, quase 100%, e Bank as a Service, coisas muito novas aí já batendo na porta de vocês. E bacana ver isso, né? Então, pessoal, eu queria agradecer a nossa audiência, bastante gente interagindo ali, os times de vocês ali, acho que estavam ali, o pessoal do Caldeira elogiando o conselheiro, o Haroldo ali, e também o pessoal do BV lá falando pelo Rogério lá também, né? Então, acho que tá toda a galera lá participando bastante, super bacana. Então, agradecer a audiência, agradecer nossos painelistas, aí também nossos apoiadores, né? Hoje o Instituto Caldeira, um apoiador nosso desse evento, assim como a CDL Porto Alegre e também o Grupo Bandeirantes, né? Que está nos acompanhando aí nessa trajetória. Acho que esse aqui já é o 10º webinar que a Unlab realiza. Amanhã nós vamos ter mais uma rodada falando sobre varejo, também às 7 da noite. Vai ser muito bacana com o Luiz Antônio Seco. Ele é diretor da Azov, fundador da Azov, é um dos maiores consultores de varejo do Brasil. A gente está trazendo uma marca muito bacana que é a Granado, que trouxe um projeto de varejo aí muito diferente, reinventando uma marca super tradicional. E também o Eduardo Glitz, lá, que é CEO da IU, que trouxe a IU uma nativa digital, uma empresa que vende tênis 100% pela internet, né? E é um case muito bacana da gente comentar. Também semana que vem a gente vai ter um debate mais do mundo jurídico, aí vamos estar trazendo o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul para conversar com a gente um pouquinho como é que a esfera pública está agindo nessa época de pandemia. E também vamos estar falando com o Michel Gralha, que é um escritório de advocacia muito relevante aqui no Rio Grande do Sul. E também na semana que vem um evento bacana que a gente está chamando aí de Duelo, Encontro de C-Levels, com o Matheus Schroeder, que ele é VP lá da Ambev, vai falar direto dos Estados Unidos, e o Márcio Carvalho, que é o CMO da Claro, né? Então, bastante novidades aí pela frente, e a gente fica feliz aí de estar continuando com essa nossa trilha aí de webinars.
esse webinar fica gravado, então quem não conseguiu assistir todo vai ficar na nossa página do Facebook e pelo YouTube também. Então eu queria dar uma boa noite para todos, agradecer, que fiquem saudáveis, usem máscara e lavem as mãos, que é importante nessa época. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Valeu, obrigado. tchau. Obrigado, prazer. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite a todos.